A instalação de tempo no texto é uma debreagem de tempo ou uma debreagem temporal. Narrar no presente, no passado ou no futuro é uma escolha linguística. Eu narro no presente para criar o efeito de um acontecimento se dando no momento em que eu leio aquilo. É como se eu estivesse presente nos acontecimentos. Eu estou dizendo, quando eu narro no passado, por exemplo, que o narrado é anterior à narração. E quando eu narro no futuro, eu estou dizendo que os acontecimentos, o narrado vai se dar depois do momento da narração. A embreagem temporal é o uso de um tempo no lugar de outro. As formas da língua existem para criar sentidos. E o tempo é uma construção da linguagem. E há uma vertigem temporal. O passado vira presente, o presente vira passado, o futuro vira passado, o presente vira passado, e assim sucessivamente. A energia que vem do Sol... Na perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... Nesta aula, nós vamos examinar a última categoria da enunciação, é o espaço. Nós já examinamos a categoria de pessoa, a categoria de tempo e agora vamos analisar a categoria do espaço. Bom, o espaço é marcado por um pronome demonstrativo. Ou um advérbio de lugar. Ou um adjunto adverbial de lugar. Então, veja, um pronome demonstrativo, este, esse, aquele, um advérbio de lugar aqui, ali, aí, ou um adjunto adverbial de lugar. Em São Paulo, em Paris, etc., eu marco o espaço. A primeira observação que nós deveríamos fazer é que, ao contrário das categorias de pessoa e de tempo, que não podem estar fora de um texto, por quê? Porque quando eu uso um verbo, eu indico uma pessoa e um tempo, uma vez que o verbo tem um morfema indicador de tempo e de modo e de pessoa e de número, portanto, ao usar um verbo, necessariamente eu estou indicando um tempo e uma pessoa, o espaço pode ser implícito no texto. O espaço do enunciador é sempre um aqui, mas eu não preciso manifestar necessariamente o espaço no texto. Bom, na verdade, o que diz a nossa gramática sobre a marcação do espaço diz o seguinte, que a marcação do espaço é sempre triádica, ou seja, sempre de 3 lugares. Quando se refere aos pronomes demonstrativos, vai dizer, eu tenho este, que é o espaço da primeira pessoa, esse, que é o espaço da segunda pessoa, e aquele que é o espaço da terceira pessoa. Isso todos nós aprendemos. Portanto, eu teria que dizer este pincel atômico, essa caneta e aquela câmera ou aquela caneta. Ora, isso é o que as nossas gramáticas dizem. Mas, na verdade, vocês viram que está havendo uma reorganização do sistema de demonstrativo. Vocês já viram uma pessoa dizendo esse pincel atômico. Ou então, esta caneta que está aí na sua mão. O que significa, portanto, que, na verdade, o que eu tenho hoje é assim. Esse indica o espaço da enunciação. A abreviação de enunciação é feita assim, né?
o espaço da enunciação, e aquele é o espaço exterior ao espaço da enunciação. Então, veja bem, eu posso dizer este ou esse pincel atômico. E vocês vão me dizer, não existe mais nenhuma diferença entre este e esse. Sim, este é mais enfático do que esse. Tanto que, por exemplo, eu digo, não esse. Por exemplo, eu estou com duas coisas na mão, normalmente eu digo, não esse, este. Este é para enfatizar, certo? Então, na verdade, o que eu tenho é a passagem de um espaço triádico para um espaço diádico. O espaço da enunciação marcado por esse e esse, e aquele, o espaço fora da enunciação. Ora, com o advérbio de lugar, o que está acontecendo é o seguinte: ele se mantém triádico ainda, mas também está havendo uma reorganização. Porque eu tinha um sistema triádico, então, aqui é o espaço da primeira pessoa, aí é o espaço da segunda pessoa, ali é o espaço da terceira pessoa. Isso ainda continua, eu tenho aqui, aí, ali. Bom, só que eu tinha um outro sistema em português, que era cá, lá. Cá, o espaço da enunciação, e lá, o fora da enunciação. Ora, o que está acontecendo no português brasileiro? Cada vez mais está desaparecendo o cá. Mesmo em coisas que todo mundo dizia cá, que era vem cá, as pessoas estão dizendo vem aqui. Já há estudos sobre a quantificação desses elementos. Ora, nesse momento, então, o que aconteceu? O lá, junto com acolá, passou a indicar o espaço de terceira pessoa, mas indicando distância. Ali é mais perto do que lá, do que acolá. Você tem exemplos em textos que as pessoas dizem ali, depois você vai lá, lá é mais longe do que ali e acolá. Então, veja, eu marco os espaços dessa maneira. Bom, agora veja bem, como é que eu vou usar esses marcadores de espaço no texto? Bom, como vocês sabem, assim como a instalação de pessoas no texto recebe o nome de debreagem actancial, a instalação dos tempos no texto recebe o nome de debreagem temporal, a instalação dos espaços no texto recebe o nome de debreagem espacial. Espacial. E aí, vocês sabem que eu tenho uma debreagem enunciativa e uma debreagem enunciva. Vamos ver o primeiro texto desta aula. Eu tenho Vou-me embora para Pazárgada, de Manuel Bandeira, um texto conhecido. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada, vou-me embora para Pazárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Vejam vocês uma coisa. Todo o espaço é ordenado em função de um aqui. O poeta diz, aqui eu não sou feliz, vou-me embora para Pazárgada, lá a existência é uma aventura de tal modo em consequência. Então, eu tenho um aqui explicitado no texto, e em função desse aqui do texto, eu marco os outros espaços. O lá, por exemplo.
Isso acontece, por exemplo, na Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, eu estabeleço o espaço a partir de um aqui. Quando eu tenho a marcação de um espaço a partir de um aqui, eu tenho uma debreagem espacial enunciativa. Enunciativa. Por quê? Porque o espaço é marcado a partir do lugar da enunciação. Então, veja, vou-me embora para Pasárgada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Esse texto é notável para esse nonsense vem a ser contraparente da nora que nunca tive, para dizer que em Pasárgada seria um lugar onde as relações lógicas não vigorariam. Então, fica claro que eu estabeleci o espaço todo, Pasárgada é um lá, em função de um aqui da enunciação. Outro texto, agora vejam bem, eu tenho um texto que é assim, no seio das ondas, uma adjunta adverbial de lugar. O nauta, o marinheiro, né, sente-se isolado. É o átomo envolto numa dobra do infinito. A âmbula imensa, a âmbula é o vaso sagrado que contém as hóstias. Então, ele tem a âmbula imensa tem só duas faces convexas, o mar e o céu. Veja, ele está no mar, no seio das ondas, e está vendo e diz que eu tenho dois elementos convexos, o mar e o céu. Mas em ambas a cena é vivaz e palpitante. As ondas se agitam em constante flutuação. Tem uma voz, murmuram. No firmamento, veja, no firmamento, adjunto adverbial de lugar, as nuvens cambiam a cada instante ao sopro do vento. Há nelas uma fisionomia, um gesto. A tela oceânica, sempre majestosa e esplêndida, ressumbra possante vitalidade. E aí vai. Veja, isso é o início do gaúcho. Ele vai descrever, porque logo em seguida, depois dele falar do mar e do céu, ele vai descrever o pampa gaúcho e vai mostrar que isso é como se eu estivesse no mar, etc. Bom, volta ao início do texto, por favor. Olha, se eu observar esse texto bem, eu vou verificar que o texto começa com um adjunto adverbial de lugar. E esse adjunto adverbial de lugar é aquele que vai me dizer o seguinte: no seio das ondas, o nauta sente-se isolado. Onde está o narrador? Não sabemos. Ele pode estar no lugar, ele pode estar no seio das ondas, ser um aqui, mas pode ser um lugar qualquer também. Ele está dizendo no seio das ondas. Ele está descrevendo um lugar sem referência ao aqui. Por exemplo, eu posso dizer assim, em São Paulo, choveu muito no mês passado. Eu posso dizer isso estando em São Paulo e posso dizer isso estando no Rio de Janeiro. Ou posso dizer isso estando em Recife. Portanto, esse em São Paulo não tem nenhuma relação com aqui da enunciação. Eu não sei onde está o enunciador quando enuncia esse espaço. Portanto, eu tenho uma marcação do espaço enunciva. É uma marcação do espaço só no enunciado. Enuncivo significa isso, só marcado no enunciado. Não tem nenhuma relação com a enunciação. Bom, aí vocês poderiam me dizer assim, bom, entendi. Quer dizer, quando eu tenho uma marcação de espaço que eu não posso dizer se o narrador está lá ou não está lá, ou seja, uma marcação de espaço não referida ao aqui da enunciação,
eu tenho a debreagem enunsiva. Quando eu tenho uma marcação de espaço referida ao aqui da enunciação, eu tenho uma debreagem enunciativa. Aí alguém poderia dizer, então é fácil. Toda vez que eu tiver lá, aqui, ou seja, eu tiver um advérbio de lugar, eu tenho uma debreagem enunciativa. E quando eu tiver adjuntos adverbiais em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é assim. A gente precisa ver texto por texto, porque, veja, o próximo texto, por favor. Observem, em primeiro lugar, existem advérbios que são enuncivos. Por exemplo, olha, em consequência dessas reflexões, Horácio deixou-se ficar onde estava e não seguiu a moça. Quando supôs que ela ia já distante, foi procurar algures. Algures, por exemplo, em algum lugar. Aí vocês vão me dizer, ninguém mais usa. Quais são os advérbios que são enuncivos mesmo? O seguinte, os meus processos são baseados na bioquímica e já foram experimentados alhures. Alhures em outro lugar. Isso de Lima Barreto, a Númia e a Ninfa. O próximo, ao longo da costa do Brasil, ha sido introduzida da Europa uma cópia de cultura que os naturais, por seus próprios esforços, nunca teriam alcançado. Nenhures em nenhum lugar é tão penoso. Bom, aí vocês poderiam dizer, ninguém mais usa algures, alhures e nenhures. É verdade, não usa mesmo. Agora, nós usamos em algum lugar, em outro lugar, em nenhum lugar. Seguinte, a essa hora, Geraldo estaria livre, esperaria por ela, iriam beber em algum lugar. Nós usamos algum lugar atualmente. E também não se pode ir abandonando a cidade velha para construir nova cidade em outro lugar. Não usamos alhures. É da Raquel de Queiroz. Em volta dele, o mercado. As pessoas indo e vindo, gritando e comprando, os tapetes misturados com avelãs, as alfaces junto às bandejas de cobre, os homens de mãos dadas pelas ruas, as mulheres de véu, o cheiro de comida estranha em nenhum lugar, mas em nenhum lugar mesmo, o rosto de seu companheiro. Então, veja, eu uso em nenhum lugar. Bom, então, em primeiro lugar, eu disse a vocês que existem advérbios que não se referem ao lugar da enunciação, advérbios de tempo. Segunda coisa é que há outros casos em que o advérbio não está relacionado ao aqui da enunciação, mas se refere a alguma coisa no texto. Veja isso. Continuando a descer, chegava-se à beira do rio, que se curvava em seio gracioso, sombreado pelas grandes gameleiras e angelins que cresciam ao longo das margens. Aí, veja, esse aí não está relacionado a um aqui. Aí é nesse lugar. Nesse lugar. E, portanto, esse aí não é um aí enunciativo. Né? Continuando. Pensando bem, a procura da avó começara bem antes, tinha sido em Paris. Foi lá que se interessou a sério por Luege. Lá significa o quê? Olha, pensando bem, a procura da avó começara bem antes, tinha sido em Paris. Foi lá em Paris, certo? E depois, veja um texto que apareceu na Veja, que é um texto interessante, gozado, porque ele era uma matéria que estava explicando que a Maison de alta costura Chanel estava fabricando cuecas. Então, observe o texto, olha, isso mesmo. Uma cueca provocantemente acompanhada por um tweed clássico, com o célebre logotipo dos dois Cs entrelaçados, que é o Chanel, né, os dois Cs entrelaçados, e como transgressão final, a camélia que se tornou um dos ícones do estilo Coco Chanel, fincada ali mesmo. Ali significa naquele lugar mesmo. Não precisa explicar para ninguém onde é naquele lugar mesmo. Tá certo? Quer dizer, esse naquele lugar fica claramente colocado. Bom, além da debreagem espacial,
eu vou ter a embreagem espacial. A embreagem espacial. A embreagem espacial é quando eu uso um marcador de espaço com o valor de outro marcador de espaço. Então, vamos ao texto seguinte. Eu tenho, olha, veja, no apólogo A Flauta e o Sabiá do Coelho Neto, nós temos uma conversa da flauta e do sabiá. O sabiá começa a cantar e a flauta ridiculariza o sabiá. O sabiá pergunta à flauta quem ela é e ela diz que é um instrumento musical e é um instrumento musical importante porque servia para acompanhar os reis, para acompanhar os cultos religiosos, etc. O sabiá, então, propõe uma disputa para ver quem dos dois canta melhor. E aí ele diz, pois venha de lá esse primor. Veja, ele está conversando com a flauta. Se ele está conversando com a flauta está dentro do espaço da enunciação. O espaço de segunda pessoa devia ser marcado por lá ou marcado por aí. Por aí, certo? Então, veja, quando ele diz, pois venha de lá esse primor, é como se ele estivesse tirando a flauta do seu espaço enunciativo. Isso é a mesma coisa, por exemplo, entra uma pessoa na minha sala de aula e eu nunca vi aquela pessoa. Eu não digo para ela, você aí, que era o elemento que eu deveria dizer. Eu digo, você lá, o que você está fazendo na minha sala de aula? Quando eu digo você lá, eu estou dizendo, ó, você está fora do meu espaço de enunciação. Você não devia estar aí. Por isso, eu uso você lá. Então, esse lá tem o valor de aí. Ou então, próximo. Esse é um texto do Zé Lins do Rego, de Fogo Morto. Ele diz assim, eu só queria estar lá para receber estes cachorros a chicote. Ora, se o espaço é lá, o pronome demonstrativo estes é o pronome demonstrativo. O que eu deveria usar? Aqueles, exatamente. Ora, por que ele usou estes? Porque ele já pôs, é como se ele estivesse lá e ele já pôs aqueles cachorros no espaço enunciativo deles e já está recebendo a chicote aqueles cachorros. Eles já viraram estes cachorros. É maravilhosa essa construção, né? Quer dizer, veja, outro. O meu pai falava desta guerra de 48. Mataram um primo do Barão de Goiânia, um tal de Nunes Machado. O pai do coronel Lula andou com esse povo, acabaram com ela. A mulher ficou amalucada. E o filho, é isto que o senhor conhece. Mas espera, mas o filho está presente na enunciação, está assim, do lado do enunciador? Não, ele está falando, o filho é aquilo que o senhor conhece. Mas quando ele diz, o filho é isto que o senhor conhece, é como se ele aproximasse o filho do espaço da enunciação e ele está mostrando quem é o filho. Então, eu uso um marcador de espaço no lugar de outro, na verdade, é para dar ideia de ausências e presenças no texto. O espaço, na verdade, eu disse a vocês que se eu não posso deixar de indicar o tempo e a pessoa, porque eles são expressos por morfemas verbais. E uma vez que eu uso o verbo, eu uso necessariamente a pessoa e o tempo, eu vou verificar que o espaço eu posso explicitar ou não explicitar no texto, embora sempre o texto seja enunciado a partir de um aqui, porque aqui é o lugar do enunciador. Mas o que eu faço no geral com o espaço? Na verdade, o espaço serve para eu
descrever esse espaço. E ao descrever esse espaço, eu crio uma funcionalidade para o espaço. Eu pego esse texto, que é o primeiro capítulo do Guarani. Eu tenho, de um dos cabeços da Serra dos Órgãos, desliza um fio d'água que se dirige para o norte e, engrossando com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquequer. Ele está saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente. Veja, ao dizer enroscando-se como uma serpente, ele está comparando o Paquequer a um ser vivo. Ele está, de certa forma, animizando esse espaço. E continua, vai depois espreguiçar-se na várzea, embeber no Paraíba, que rola majestosamente no seu vasto leito. Veja, quando ele diz espreguiçar, espreguiçar é uma ação de seres animados, portanto, há uma animização do espaço. E aí ele diz, dir-se-ia que vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, altivo e sobranceiro contra o rochedo, curva-se humildemente aos pés do suzerano. Veja, ele estabelece a relação entre o afluente e o rio no qual esse afluente desemboca, como a relação entre o suzerano e o vassalo, a relação que existia no feudalismo. Ora, é interessante porque esse espaço descrito dessa forma, de certa forma, vai reproduzir, de certa maneira, vai reproduzir as relações entre D. Antônio de Maris e todos os cavaleiros que habitavam na sua casa. Por quê? Porque D. Antônio de Maris era como se fosse um senhor feudal, é como se fosse um suzerano que tratava com seus vassalos. Aí ele diz, perde então a beleza selvática, suas ondas são calmas e serenas como a de um lago, e não se revoltam contra os barcos e canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso sofre o látego do Senhor. De novo, essas relações que vão aparecer no curso do livro aparecem novamente aqui. Então, veja, quando o espaço é figurativizado, quando eu pinto o espaço, quando eu descrevo um espaço, esse espaço costuma ter na narrativa uma funcionalidade. O texto seguinte, eu vou observar, por exemplo, que o espaço brasileiro sempre foi pintado como paraíso, como demonstra essa poesia que todos nós aprendemos na escola. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui, perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida no chão, vê que vida nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão das matas, onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Veja, o espaço brasileiro é pintado como o paraíso, onde está o locus amoenus da tradição greco-latina, o lugar aprazível, onde impera a eterna primavera. Mais tarde, com o naturalismo, aí o espaço brasileiro começou a ser pintado como um inferno, onde havia o calor, os insetos, etc. Veja, a própria forma de descrever o espaço é, de certa forma, ideológica, é cultural. Perguntas? O espaço daquele que enuncia, o aqui daquele que enuncia, ele pode estar relacionado a um espaço real, sempre vai coincidir ou não? O aqui é o aqui real se eu quiser que seja real, mas eu posso me transportar para qualquer lugar do mundo e estabelecer o aqui da enunciação em qualquer lugar do mundo ou até em um lugar que não exista. Veja, o que é
mostrado aqui hoje é muito mais que essas regras gramaticais, que muitas vezes, de forma errada, passamos, ensinamos, às vezes até mandamos decorar. Isso não tem, parece que, significação alguma diante do compreender um texto. É muito mais do que saber escrever e ler, é compreender, sentir tudo isso. Você sabe que você tem absoluta razão. Eu acho que um dos problemas do ensino de português está presente na ideia de que as pessoas, ao falarem de português, dizem: eu não sei português. Como que as pessoas, os brasileiros, não sabem português? É a língua na qual eles rezam, é a língua na qual eles sussurram palavras de amor, é a língua na qual eles xingam, é a língua na qual eles fofocam, é a língua na qual eles compram, a língua na qual eles vendem. Portanto, como é que ele pode não saber português? Na verdade, o que ele não sabe é um português ensinado na escola que parece não ter nada a ver com a língua do dia a dia. O erro, a gente não deve levar em conta o erro assim, é feio, não é feio, não. Em função do gênero, é o gênero que determina o que é errado. Num romance, numa personagem popular falando, nós vai, é perfeitamente aceitável. Mas no jornalismo, no texto acadêmico, não é aceitável. A correção depende do gênero. Bom, na verdade, eu ensino isso, mas eu não posso transformar essa coisa maravilhosa que é a linguagem no certo e no errado. Na verdade, eu preciso encantar meu aluno para o mistério e a epifania do sentido. É isso que eu preciso fazer. Então, como vocês viram, nestas 5 aulas, nós verificamos qual é o conceito de enunciação, quais as 3 categorias da enunciação, a pessoa, o espaço e tempo. Essas 3 categorias são chamadas o aparelho formal da enunciação e depois nós fomos analisando cada uma dessas categorias e como é que eu me valho dessas categorias para criar sentidos no texto.